Mas dentro de uma perspectiva evolucionista, a razão pela qual nós nos desenvolvemos da forma como nós nos desenvolvemos está relacionado muito à nossa capacidade ou à nossa necessidade lá no passado em unirmos os nossos cérebros. E nessa união, então, de cérebros, isso propiciou, né, essa aproximação dessa estrutura, que seria o cérebro, de outros cérebros, na forma principalmente da comunicação. Então, uma das coisas que nos diferencia já de cara em relação a outros animais é a complexidade com a qual nós organizamos a linguagem. Um cachorro também se comunica, um pássaro também se comunica, mas nenhuma outra espécie possui esse nível de abstração e complexidade que a linguagem humana possibilita. Então, esse imenso contato de cérebros por meio da comunicação foi ampliando essas estruturas, principalmente relacionadas à linguagem, que é do córtex parietal, aqui na parte lateral, e córtex temporal, onde eu tenho a área de Wernicke, que é responsável pela linguagem, onde eu tenho a área de Broca, que também é responsável pela linguagem, uma mais pela compreensão da linguagem e a outra pela articulação da linguagem. Mas essa parte em específico, ela começa ela começa a se juntar, ela começa a se ligar com a área cortical, da onde provém a capacidade de raciocínio, por exemplo, de encadeamento de ideias. Então, isso é o start que possibilita esse desenvolvimento tão absurdo observado na espécie humana. Essa necessidade de articulação entre essa área cortical, onde provém o raciocínio lógico, dessa área responsável pela linguagem propriamente dito, dessa comunicação constante. E não somente dessa comunicação constante entre o córtex pré-frontal e a área de Wernicke, lobo temporal, mas também áreas motores. Quando nós nos organizamos, então, como espécie, e nós vamos à caça, literalmente, lá os nossos antepassados, eles iam à caça, uma das coisas que fez com que nós tivéssemos sucesso nas nossas empreitadas é a nossa capacidade de agir como grupo, de articular como grupo, de criar estratégias como grupo. Então é como se o meu cérebro ele se multiplicasse em vários outros cérebros, onde cada um assume uma função específica, como projeção desse cérebro e na comunicação desses cérebros para a realização de uma tarefa. E isso possibilitou que nós tivéssemos sucesso, por exemplo, em derrotar, né? em matar, por exemplo, para o nosso consumo, era uma questão de sobrevivência, grandes animais como os mamutes, que têm um volume, um porte, sei lá quantas vezes maior do que um ser humano daquela época, né? O Australopithecus, que é um dos homens que viveu naquela época, homem e mulher que viveu naquela época. Então, esse Australopithecus, quando comparado a um mamute, que também é um animal pré-histórico, ele é muito pequeno. Mas como nós conseguimos nos organizar, por exemplo, dividir tarefas, de maneira que, por exemplo, um talvez atraísse atraísse a atenção do mamute, trazendo esse mamute para uma emboscada, e depois com outros artefatos que nós aprendemos a desenvolver, como por exemplo, quando nós pegamos uma pedra e essa pedra, talvez por acidente, ela se fragmenta e nós pegamos essa pedra fragmentada, né, os nossos parentes ancestrais lá atrás, e eles percebem que essa pedra fragmentada é capaz de cortar, talvez até ele tenha cortado a sua própria mão, ele percebeu sangue na sua mão por meio dessa pedra. E daí, obviamente, o que era algo ruim, ele sacou, né? É que eu estou hipotetizando. Ele sacou que essa pedra, se ela tem o poder de corte, pode cortar minha mão, quem sabe eu posso utilizar isso para outras coisas. Quem sabe eu posso utilizar essa pedra lascada como instrumento para retirar, por exemplo, a carne de uma carcaça de um animal que eu teria que arrancar com as minhas próprias mãos, ou que eu teria que arrancar com os meus dentes. E de repente esses instrumentos eles começam a ser conciliados com estratégias específicas na união desses vários cérebros, possibilitando um nível de processamento muito superior. Então esse nível de processamento, essa combinação de várias partes do cérebro se estendendo a outros cérebros e a outras pessoas em prol de uma atividade específica, é o que então, segundo os cientistas, os neurocientistas evolucionistas
compreendem como sendo uma das possibilidades do desenvolvimento cerebral. Lembrando novamente que grande parte do que eu estou falando aqui, né, já desde há 2 dias atrás, é com base nesse livro O Criador de Tudo, de Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, um dos principais neurocientistas brasileiros. E eu estou me apropriando dessa linguagem, né, me apropriando desse conhecimento para demonstrar como que o nível máximo de complexidade, puxando a sardinha agora aqui para o meu cozido, como o nível máximo de complexidade é a abstração, que é característica dos seres humanos, se reflete na possibilidade de reconhecimento da nossa própria consciência. Então, calma que eu vou explicar. Quando nós abstraímos, por exemplo, a matemática é um processo de abstração, porque a matemática em si, ela não é algo concreto, ela é um universo representativo. Eu crio lá um símbolo, que é o símbolo 1, eu boto um 0, que não, na verdade é uma bola, eu pego um risquinho e boto uma bola e eu atribuo isso ao número 10, 1, 0, 10. Isso não existe, isso é um significado atribuído, isso é uma criação mental. Então isso é uma abstração. Mas nada se compara à possibilidade de abstrair a ponto de reconhecer a própria fonte de abstração. Aquilo que se projeta sobre uma imagem mental e reconhece e atribui valor àquela imagem mental. Então, quando eu digo número 10, eu estou atribuindo um valor a um determinado conceito, a um determinado símbolo. 10, 1, né? Risquinho, bolinha, eu estou atribuindo valor. 10, eu estou abstraindo da realidade, porque na verdade 10, eu poderia, de repente, lá nos primórdios dos tempos, eu deveria pegar então objetos propriamente. Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, eu estou com uns elásticos aqui, isso aqui foi espontâneo, tá? Isso aqui não planejei. Mas tá, tudo bem, vou pegar aqui meus elásticos. Então, eu posso de forma concreta dizer 1, 2, 3, 4, e eu vou mostrando, certo? Então, isso aqui é algo concreto. Algo, até 10, vamos supor, né? Daí até 10, bom, beleza. Agora, algo abstrato é assim, eu pego um risquinho, boto uma bolinha ali e digo, isso é 10, tá ligado? Então, isso é uma abstração. Com relação, então, a esse universo criado, isso já é um processo evolutivo da realidade concreta, porque eu passei a atribuir valor a algo que eu defini como sendo 10. Mas o cúmulo, o absurdo da abstração é quando você reconhece e você olha para dentro de você mesmo e você reconhece aquilo que se projeta sobre esse construto mental. Não sei se dá para entender, mas basicamente, então, na meditação, a meditação que eu digo, na capacidade ou na técnica de ampliar a minha consciência sobre aquilo que observa, que meditação nada mais é do que observar. Mas quanto mais eu observo os construtos mentais, as ideias, o mundo objeto, o mundo ao meu redor, por meio dos meus sentidos, mas eu também me torno gradativamente, se eu assim o praticar, consciente daquilo que observa. Eu me torno consciente da própria consciência. Então, nesse sentido, e isso é eu parafraseando o nosso amigo Miguel Nicoleles, nesse sentido, a meditação ou a prática do reconhecimento da consciência seria o máximo desenvolvimento de abstração da espécie humana. Por quê? Porque quando nós ainda, por exemplo, dentro de um raciocínio matemático, e eu, sinceridade, eu não tenho facilidade, não gosto de dizer isso porque eu estou me pré-programando, né? Mas a matemática é um desafio para mim. Dentre todas as disciplinas que eu estudei, as que eu tive maior dificuldade, hoje eu estou mudando isso, né? Já estou me programando aqui de forma diferente. Então, não, realmente eu gosto de matemática e tal, matemática é muito importante, mas dentre as disciplinas que eu tive dificuldade no meu passado, a matemática era uma delas, tá ligado? Eu sempre tive uma tendência maior à filosofia, às artes, às ciências humanas, mas essa ciência exata já era algo mais que o bicho pegava, tá ligado? Mas a matemática, ela possibilita, por essa abstração, uma compreensão do universo. Cara, é um bagulho muito louco. Quando eu digo que energia é igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado, E é igual a mc ao quadrado, que é a fórmula do Albert Einstein, cara, ele botou numa simbologia representativa como que o universo funciona.
tá ligado? Porque o universo isso aqui, a gente acha que isso aqui é matéria, tudo bem, isso aqui é matéria, mas no fundo isso aqui é energia. Ele revoluciona a nossa compreensão sobre o próprio universo, através do quê? De uma equação matemática. Porra, matemática é foda. Matemática velho, é pedreira. Matemática o cara, quando começa a entrar nessa piração e começa a abstrair, começa a criar esses modelos mentais e modelos matemáticos, o negócio é gigante. Então, mas ainda assim, nada se compara à capacidade de reconhecimento daquilo que se projeta sobre o modelo mental. Por mais complexo que seja esse modelo mental, por mais refinado que seja esse modelo mental, ele não, por assim dizer, ele não consegue conter a máxima complexidade que é o observador. Porque o observador, ele praticamente, ele não é objeto. E ele, por não ser objeto, ele não tem limites, tá ligado? Então, a máxima experiência de expansão da nossa própria realidade é quando nós, quando nós mais e mais nos identificamos com aquilo que observa. Por mais refinado que seja o pensamento matemático de um grande físico, de um grande matemático, o objeto nunca vai se tornar o todo, porque o objeto sempre é parte. Então, quando eu tenho uma ideia, um modelo matemático, por mais complexo, refinado e potente que seja esse modelo matemático, como eu citei ainda há pouco, a própria equação de Albert Einstein, né? Energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado, cara, eu particularmente já tentei compreender isso aí, nunca compreendi, tá ligado? E eu acho que quem diz que compreendeu energia igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado é porque não entendeu, porque o negócio é tão complexo, tá ligado? É um modelo mental tão complexo, com uma quantidade de equações matemáticas. Ali parece fácil, né? E é igual a m vezes c ao quadrado. Pô, beleza, parece tranquilo. Mas, cara, se for pegar as equações que deram origem a isso, cara, eu acho que enche essa parede aqui, tá ligado? Porque dado ao nível de complexidade mental que aquilo chega. Então, essa equação que dá base, vamos supor, a essa compreensão de Albert Einstein, extremamente potente e refinada, ela nunca, jamais, em hipótese alguma, alcançará o nível de complexidade que é possível ser experienciada quando nós identificamos em nós a nossa própria consciência. Quando nós identificamos em nós aquilo que se projeta sobre o modelo mental. A fonte que se projeta sobre o modelo mental. É difícil dar palavras, mas é basicamente como se dentro de nós fôssemos um processo que anima, né, alma, que anima os objetos, dentre eles os próprios pensamentos, dentre eles a própria realidade objetiva, quando eu olho, por exemplo, para o universo ao meu redor. E ainda assim, segundo Miguel Nicoleles, que é esse cara que eu estou lendo o livro agora, ele diz que mesmo assim, quando eu olho para o mundo ao meu redor, na verdade, eu não vejo o mundo ao meu redor. Eu vejo uma representação do mundo ao meu redor. Porra, Pedro, agora pegasse pesado. Mas tá, o que Miguel Nicoleles quer dizer com relação a isso? Miguel Nicoleles é a minha interpretação de Miguel Nicoleles, né? Porque também não é fácil ler o livro dele. Mas vamos lá. Todos nós, quando éramos crianças, nós ainda não havíamos aprendido conceitualmente as coisas ao nosso redor. Então, um bebezinho, quando ele abre os olhos, ele olha para o mundo ao seu redor, ele não interpola a realidade com um conceito. Por exemplo, um bebezinho olhando para a natureza, ele vai ver um objeto colorido, com pétalas vermelhas talvez, com uma fragrância específica, agradável. E ele não vai vir na cabeça desse bebê a palavra rose, rose é laranja. Não vai vir na cabeça desse bebezinho a palavra rosa. Não vai vir nada na cabeça desse bebezinho. Então, esse bebezinho, ele tem um contato direto, sem conceito com a realidade. Agora, quando nós, então, vamos nos desenvolvendo, quando crianças, nós vamos aprendendo a conceituar o universo ao nosso redor. Nós vamos mediando o universo ao nosso redor. Então, até mesmo o universo ao nosso redor, apesar de ele ser objeto, ele é interpretação. Por quê? Porque quando eu olho para isso aqui, eu não vejo isso aqui, eu vejo a palavra, como é que a gente chama isso? Parede. Então, isso aqui deixa de ser isso aqui e passa a ser o quê?
parede. Quando eu vejo isso aqui, por exemplo, eu tenho aqui, e eu era criança, eu olhava para isso aqui, um bebê talvez, eu fosse puxar, fosse botar na boca, né? Normalmente criança bota tudo na boca, eu fosse botar na boca, eu fosse cheirar, sei lá o que mais eu ia fazer com isso aqui, de repente eu ia engolir, né? Por isso que a gente não pode deixar essas coisas perto do bebê. Mas eu não ia dar um significado, eu não ia atribuir, na verdade, um conceito a isso aqui. Agora, eu, né? Eu, adulto, espero eu vou conceituar isso aqui. E nessa conceituação disso aqui, vários outros conceitos vão se intercalando. E daí é por isso que nós ficamos tão inteligentes, nós seres humanos, né, em relação às outras espécies, porque nós conseguimos então nesse universo simbólico, representativo, conseguimos relacionar conceitos para fins específicos. Então eu sei que isso aqui, que é um elástico, não é só a palavra elástico, isso aqui serve para alguma coisa. Eu posso fazer uma pulseira disso aqui, tá ligado? Eu posso, sei lá, eu posso fazer estilingue disso aqui. Estilingue é um outro conceito. Eu posso fazer uma pulseira, eu posso pegar isso aqui para botar dinheiro, tá ligado? Eu uso isso aqui para prender aqui o meu celular no negócio aqui do computador e tal. Então eu tenho uma funcionalidade disso, mas eu posso ir cada vez mais trazendo níveis de complexidade para a utilização dos objetos ao meu redor. E basicamente essa é a tecnologia. Tecnologia o que é? Eu vou me apropriando de determinados conceitos e sabendo que esse conceito ele pode levar a esse resultado, e daí quando eu chego nesse resultado eu intercalo com outros conceitos e com outros conceitos e com outros conceitos que me possibilitam de repente lançar um foguete, tá ligado? E chegar na Lua. Por quê? Porque eu sei daí como é que é o conceito da gravidade e a Lua e a velocidade que a Terra se move e quantos graus e a atmosfera, blá blá blá. Cara, isso é uma tonelada de conceitos, de mundos representativos que nós aprendemos a dominar para dominar também o universo ao nosso redor. Então, essa possibilidade de intercalar conceitos é o que vai, segundo então os neurocientistas evolucionistas, dar o input que fez com que a nossa espécie se tornasse tão inteligente também entre aspas, né? Porque essa mesma espécie tão inteligente é capaz de fazer atrocidades. Eu acho que o grande problema no momento, e também essa é uma das razões que se dirige o meu trabalho, nós nos tornamos extremamente eficazes na manipulação desse mundo representativo, desse mundo conceitual. Nós sabemos matemática, nós sabemos química, nós sabemos história, nós sabemos geografia, nós sabemos química, nós sabemos um monte de coisa, mas nós não sabemos quem nós somos. Quem é esse sujeito que se projeta sobre esses conceitos e acredita ser esses conceitos? Por isso que nós nos estressamos, porque nós acreditamos em conceitos, nós acreditamos em ideias e nós tomamos essas ideias como verdade, nós nos projetamos sobre o futuro, e se essa projeção sobre o futuro se dá por meio da identificação com uma ideia negativa, por exemplo, ai meu Deus, eu não vou ter dinheiro. Eu sempre falo de dinheiro, né? Quando eu quero falar de dificuldade. Eu vou me projetar no futuro, eu não vou ter dinheiro. Cara, eu literalmente me tornei esse problema. Quando na verdade eu não sou essa ideia, eu sou aquilo que se projeta sobre essa ideia. E a meditação, então, gradativamente, ela vai trazendo a possibilidade de reconhecimento, em primeiro lugar, do mundo conceitual. A maior parte das pessoas não tem noção do mundo conceitual. Elas pensam o tempo todo e não sabem nem sequer que estão pensando. Elas só sentem aquele desconforto. E aquela máquina pensante, tá ligado? Elas se tornam essa máquina pensante que não para nunca, não para acordado, não para dormindo, o cara tá sempre pensando. E tá ligado? E de repente chega um maluco lá e fala assim, cara, fecha os olhos e observa. Pô, daí a pessoa, vou ficar mais calmo. Mas é mentira, você não vai ficar mais calmo não. Possivelmente você vai ficar mais estressado ainda. Porque quando você fecha os olhos e olha para dentro de você, o que você vai encontrar? Essa zona conceitual, essa zona representativa, esse turbilhão de pensamentos que até então estava lá num nível meio, tá ligado? Meio adormecido, meio inconsciente, você é forçado por você mesmo, na perspectiva que você está ampliando a sua consciência, na verdade você vai se dar mais conta desse universo conceitual dentro de você. Mas, se você perseverar, e a literatura mostra assim, 8 semanas, não é o bicho, 8 semanas na nossa vida não é o bicho,
8 semanas de prática constante, gradativamente você começa a mais e mais se reconhecer dentro desse processo. E se reconhecer dentro desse processo é reconhecer aquilo que se projeta sobre os conceitos. Então, na medida em que eu vou mais e mais meditando, eu vou me tornando consciente daquilo que sempre foi e sempre será, que aquilo está dentro de mim, que não é necessariamente os meus pensamentos, mas isso requer investimento. Em termos de desenvolvimento, trazendo então sobre essa perspectiva até chegar à própria meditação, partindo lá do Australopithecus que eu falei aqui no início, tá ligado? E das partes que compõem esse cérebro, dando uma breve pincelada, o cérebro, né, ele se compõe de lobos específicos. Eu tenho um lobo frontal, tenho um lobo occipital, tenho um lobo parietal aqui na parte de cima um pouco mais para trás e eu tenho o temporal aqui mais para baixo, têmpora, né? Tenho aqui mais para baixo um bocadinho. Esses lobos, na verdade, acredita-se que lá na versão Australopithecus, eles não se comunicavam muito bem, ou eles não tinham, na verdade, a necessidade de comunicação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu falei da linguagem, eles não tinham uma linguagem tão desenvolvida, eles não tinham uma linguagem desenvolvida como nós temos. O homem moderno, meu Deus, né? Propriamente, um livro. Cara, o que é um livro? Um livro é um monte de símbolo, signo, tá ligado? Talvez você não saiba, mas, cara, um dos principais exercícios cognitivos é ler. Porque você tem que fazer uma ginástica absurda com aqueles milhões, trilhões de signos e símbolos, e ideias e abstrações, tá ligado? E fazer sentido visual daquilo. Então é um exercício absurdo, tá ligado? Então nós, seres humanos, que hoje, homem moderno, com a capacidade de construir, meu cachorro tá tossindo aqui do lado, com essa capacidade de construir esse mundo hipotético, nós, assim, a gente não se compara com o Australopithecus, lá atrás. Mas tudo bem. O Australopithecus, então, ele tem esse cérebro, que tem esses lobos também, mas que não se comunicam. Eles não têm tanta necessidade de comunicação. Então, à medida que a nossa espécie vai se desenvolvendo, que surge a possibilidade da linguagem, uma outra coisa evolutiva na nossa espécie é o polegar. O nosso polegar, em relação aos chimpanzés, por exemplo, ele permite esse movimento aqui de pinçar, tá ligado? Isso é uma outra teoria evolutiva, deu base a todo o processo. Por quê? Porque nesse processo, nessa motricidade fina, eu consigo manusear, manipular. É diferente, o chimpanzé ele tem mais dificuldade, porque ele tem o polegar muito aqui atrás, ele não vai ter essa motricidade fina, ele não vai ter aquela capacidade de repente pegar um botãozinho ali, tá ligado? Então foi essa junção entre motricidade, linguagem, social, né? Articulação social, onde eu me multiplico na comunicação entre outros cérebros, e a conjunção, a comunicação, ou a união desses cérebros potencializa a capacidade de realização de tarefa, vai trazendo então essa maior complexidade estrutural. Além disso, desses lobos propriamente ditos, né, nós temos 2 hemisférios. Então, eu tenho um lobo frontal, na verdade eu tenho 2 lobos frontais, né? Porque eu tenho 2 hemisférios. Aqui no centro é como se meu cérebro ele fosse dividido. Se, né, fizer aqui uma incisão, tirar essa calota craniana e puxar o cérebro para cima, você vai ver que o cérebro é dividido em 2. Bem juntinho, todo direitinho, aquela coisa toda. Mas se eu fizer uma forcinha assim, bum, eu já consigo separar os 2 hemisférios. Então eu tenho 2 hemisférios, 2 lobos frontais, 2 lobos parietais, 2 lobos temporais, 2 lobos occipitais. É tudo 2. Agora, existe algo que faz a comunicação, um feixe nervoso chamado de corpo caloso, trilhões de fibras neuronais, cara, que vão em milhões de direções. Eu estou exagerando hoje, estou sendo um pouco dramático, mas é isso mesmo, é absurdo o negócio, são milhares de fibras nervosas se propagando de um hemisfério para o outro, trocando informações. É essa complexidade que faz com que a gente seja tão inteligente, é essa capacidade em ativar várias partes do cérebro, vários lobos concomitantemente, é claro, com predominância de um em relação ao outro, mas, cara, uma capacidade absurda de ativação, de comunicação dessas diferentes partes com diferentes coisas específicas, visual, auditivo, racional, que mais? Falhou, eu ia dizer intuitivo, né? Mas a capacidade de intuir também está relacionada a uma atividade específica do cérebro. Então, tudo isso é, obviamente, capacidade desse cérebro em se comunicar. Além disso, então, os evolucionistas vão dizer o quê? Que uma das coisas que também possibilitou esse processamento, quando eu falo em processamento nervoso, eu falo de córtex.
o maior processamento do cérebro ocorre na parte periférica. Tá, Pedro, e o restante do cérebro? Tem muito a ver com sustentação e tem muito a ver com comunicação. Então, o córtex, que é a massa cinzenta, pô, aquele cara é inteligente, aquele bicho tem uma massa cinzenta avantajada, tá ligado? Talvez você já tenha ouvido essa expressão, massa cinzenta. Massa cinzenta, parte periférica. Na parte mais interna do cérebro eu tenho o quê? Massa branca. Para que serve a massa branca? A massa branca, ela é branca porque ela tem muita gordura. É um tecido de sustentação, é um tecido de revestimento, é um tecido de comunicação. Porque quanto mais gordura eu tenho envolvendo o neurônio, mais especializado ele é. Eu queria que fosse assim em relação ao meu corpo, né? Quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, mais, sei lá, mais especializado eu me torno. Mas infelizmente, tá ligado? A gordura, ela vai levar a um comprometimento da minha fisiologia, né? Em particular, a gordura visceral, ela traz vários comprometimentos. Mas isso não ocorre no cérebro, tá ligado? Por isso que é importante você comer gordura. Coma gordura de boa qualidade. Ômega 3, peixe, nozes, e aí vai. Coma gordura. Gordura é importante. Não tenha medo de comer gordura. Gordura é importante. Boas gorduras. O cérebro, então, na sua parte interna, camada, né, massa branca, é feito basicamente de gordura. E essa gordura envolvendo esses neurônios eles vão se propagando na forma de feixes nervosos para todas as partes do cérebro, tá ligado? Então, a partir do córtex, se projetando para a parte mais interna, para o sistema límbico, que eu falei, responsável pelo medo, responsável pelas emoções. Então, toda essa comunicação, ela foi possibilitada também e sustentada por meio da expansão da massa branca. Então, massa cortical, que é a parte cinzenta, e a massa branca, elas têm uma relação. E dentre os cientistas evolucionistas, John Allman, que é um neurocientista, ele fez um estudo no qual ele pega então esses fósseis e por meio dos fósseis ele consegue dimensionar o tamanho do cérebro porque obviamente ele tem o volume propriamente dentro do fóssil, né, daquele crânio fossilizado, ele consegue mais ou menos dimensionar o volume cerebral. E com isso eles chegam a alguns cálculos em relação à massa branca e à massa cinzenta. E uma das teorias, então, que dá sustentação a esse processo evolucionista é que, sem a expansão da massa branca, que potencializa, que reveste, que nutre, não haveria também essa explosão cortical. Então, esse cérebro que explode, literalmente, ele explode de dentro para fora, na ampliação do tecido de sustentação que vai dar suporte, então, a esse tecido outro de processamento. Então, o cérebro ele se projeta, ele vai crescendo, mas esse crescimento, obviamente, ele é homogêneo. Ele não é só o crescimento da área cortical, ele também é o crescimento das partes mais internas do cérebro. Outras estruturas, eu estou falando um pouquinho de neuroanatomia aqui, eu fiz a minha colinha, mas outras células que dão suporte a isso são as células glias. As células glias, elas são células que se reproduzem, diferentemente dos neurônios. O neurônio morreu, não nasce mais, morreu, acabou. Por quê? Por que ele não nasce mais? Porque ele é tão especializado que ele não tem estruturas de reprodução dentro dele. Ele não se divide por mitose ou meiose. Você nasce com o número de neurônios e morre com o número de neurônios, tá ligado? O que nós temos, a neurogênese, sim, ela se dá em relação a essas células, que são as células glias, mas as células glias são os operários do cérebro. Se os neurônios são aqueles que fazem o processamento mais refinado, pá, informação e capacidade de abstração, característica do ser humano, aquela coisa, motricidade fina, tá ligado? Cara, uma loucura, velho, o que o ser humano consegue fazer, assim, é absurdo, velho, é lindo, é um reflexo do universo, tá ligado? O que a gente consegue fazer. Mas isso só é possível porque eu tenho as células operárias lá dentro, que vão pegar as toxinas, que vão pegar e que vão nutrir, que vão trazer, que vão restaurar. Essas são as células glias, que dão suporte a essa área propriamente, a área cortical. E com isso, então, nós chegamos finalmente a essa perspectiva de abstração. Então, o córtex em nós, seres humanos, e o que basicamente nos diferencia de outros animais é a nossa capacidade de abstrair, de criar um universo hipotético. Nesse universo hipotético, criar o quê? Relações. Nós podemos hipotetizar, nós podemos imaginar um determinado resultado antes mesmo que ele aconteça. E dentro desse resultado que nós podemos hipotetizar, que nós podemos imaginar, nós podemos fazer relações, nós podemos fazer
divergência de pensamento em relação àquilo que pode ocorrer, tá ligado? Então todos os modelos propriamente, eles são uma antecipação de conceitos e uma relação conceitual que pode ou não se tornar realidade. Isso então possibilita esse nível de complexidade caracterizado ou característico da nossa espécie, que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso, e que, trazendo então agora a sardinha para o meu cozido, né? Encontra a sua expressão máxima na identificação da própria subjetividade sobre si mesma, porque nada se compara àquilo que em nós se projeta sobre os conceitos. Por mais complexos que sejam esses conceitos, eles jamais terão o poder de expansão que está implícito naquilo que não é conceito, naquilo que observa os conceitos. Então, por mais refinado que seja o meu pensamento, por mais sofisticado que sejam os meus pensamentos, existencialmente, eles nunca vão alcançar um nível de profundidade que é possível ser experienciado mediante o reconhecimento da minha própria consciência. Fazendo um breve parênteses, normalmente indivíduos que desenvolveram extremamente a sua capacidade conceitual e não se reconheceram, muitos enlouqueceram, literalmente, tá ligado? Quando a gente pega um Friedrich Nietzsche, né, escreveu Zaratustra, essa capacidade, essa potencialização de trabalhar nesse nível conceitual sem um embasamento existencial pode levar à loucura, porque é muita fricção, é como você literalmente se jogar em alto mar com um barco sem lastro. Então a consciência de si mesmo, da consciência consciente sobre si mesma, possibilita que a gente possa se debruçar sobre um mundo conceitual absurdo e não se perder nesse mundo conceitual, tá ligado? Então, eu acho que o que falta, na verdade, hoje, nesse momento, para a humanidade, não é mais o desenvolvimento conceitual. Cara, nós temos hoje tecnologia suficiente para fazer o que for necessário nessa terra, para promover aqui um paraíso, pela capacidade tecnológica que nós alcançamos. O único problema é que o indivíduo que criou tudo isso não sabe quem ele é. Não se reconhece existencialmente como essa consciência que se projeta sobre esse universo conceitual. E nesse vazio, então, máximo existencial, ocorre o desequilíbrio que a gente pode observar no mundo ao nosso redor. Ocorre tanta dicotomia, tanta divisão que a gente pode observar no mundo ao nosso redor. Ocorre tanta divisão e polarização que a gente pode observar no mundo ao nosso redor. Mas, eis que vos digo, se nós observarmos e entrarmos em contato com aquilo que se projeta, mas nunca se torna objeto, se identifica com o objeto, mas que não é o objeto, é o que se projeta sobre ele, existe uma unicidade. E essa unicidade, ela não é conceitual. Essa unicidade, ela é existencial. Mas dessa unicidade existencial derivam compreensões, porque a gente tem que colocar em conceito, já que nós, seres humanos, aprendemos a nos relacionar por meio de conceitos, tá ligado? E dentre esses conceitos surgem, então, grandes mestres, como, por exemplo, Cristo, que fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, tá ligado? Então, na verdade, essa é uma perspectiva dessa experiência de unicidade, que não existe separação, independente de raça, credo, preferência política. Cara, velho, você pode dar o nome que você quiser. Na essência, na base, naquilo que verdadeiramente nós somos, não tem separação, é uma coisa só, é um fenômeno só. Aquilo que anima em mim os meus próprios pensamentos é o que anima em você os teus. Compartilhamos da mesma essência. E quando temos essa experiência, ela não é uma experiência intelectual. Eu posso intelectualmente falar sobre isso. Posso dizer, você tem uma sensação de unicidade, parece que você é a árvore é você é a pessoa, a outra pessoa é você, e daí você começa a amar outra pessoa, você não sabe nem por que você está amando outra pessoa, você está amando, daí você ama o chão, você ama a pedra, você ama a parede, você ama o vizinho, você ama a sogra, você ama a ex-sogra, você ama a ex-esposa, cara, você ama.
Mas isso, como um conceito, novamente, é periferia. A experiência disso se dá por meio do contato com esse algo que o tempo todo se faz presente dentro de nós. E que está lá convidando, vem, vem, vem. Vende a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Beleza? Vamos à nossa meditação de hoje, então, se assim você o deseja. Rapidamente, pequenas doses, né, homeopáticas de meditação que eu faço todos os dias. É claro que depois você pode se aprofundar, você pode ampliar isso, inclusive aqui fazendo propaganda, né? Eu estou estruturando já há algum tempo, estou aí na reta final de efetivamente colocar esse produto em algum momento na praça, tá ligado? Que é esse processo gradativo, bem estruturado de como você pode todos os dias reconhecer no reconhecimento daquilo que reconhece, que é a nossa própria consciência. Se você quer meditar então junto comigo, convido você a fechar os teus olhos, traz a mão aqui na altura do abdômen, do umbigo, fecha os teus olhos, faz uma respiração um pouco mais profunda, exala, novamente inspira, exala. Agora traz a tua atenção para a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Lembrando que a sensação, ela é objeto. Observando os pensamentos sem necessariamente julgá-los. Lembrando que os pensamentos são também objeto. Se mantendo atento em relação aos estímulos outros, auditivo. Agora, por exemplo, acabou de tocar meu celular, um sinal do meu celular. Eu não nego nada, eu simplesmente observo. Mas como estratégia, principalmente para que eu não me perca nesse mundo conceitual sensorial, traga a tua atenção e foque na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Nós estamos elegendo, dentre os vários estímulos, que é a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas, o que torna um pouco mais fácil a observação. Mas essa observação, ela não é exclusiva. Você não exclui nada, você inclui, na verdade. E usa essa em específico como se fosse uma âncora que te permite retornar e reconhecer a capacidade de prestar atenção, sem se perder dentro de você mesmo. Então, toda vez que você lembrar, retorne e preste atenção na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Entrando e saindo pelas narinas. Estamos quase terminando. Faça uma respiração diafragmática. Exale. Eu vou contar até 3. Em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os olhos. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer imensamente a tua presença. Eu tenho começado um pouco mais tarde, porque eu tenho preparado, diferentemente de um artigo. O artigo é assim, você entra lá nos bancos de dados, baixa um artigo, traduz o artigo e deu. Mas um livro como o do Miguel Nicoleles, cara, você tem que ler pelo menos um capítulo, né? Um artigo geralmente é um pouco mais breve. Então eu tenho me esforçado mais para ler, é uma leitura prazerosa, mas ela toma mais do meu tempo. Eu geralmente acordo 4 horas da manhã, faço todo um esquema, meditação, atividade física, anoto as paradas, faço a minha agenda para depois então começar a estudar. Isso me dá base também, eu recomendo muito que, se você não tem isso, que você faça isso, que você tenha esse momento na manhã para você. Depois você pode cuidar do teu filho, você pode cuidar do marido, você pode cuidar do cachorro, você pode cuidar da sogra, da mãe, você pode cuidar de quem você quiser, mas, separe um tempo de qualidade para você. Eu diria que o ideal é assim, 1 hora. Eu faço mais do que isso. Mas separe 1 hora para você. Se não der 1 hora, 30 minutos, né? Velho, se você não tem 30 minutos para você, você não tem vida, tá ligado? 30 minutos, tá ligado?
Eu diria que você tem, talvez não esteja priorizando, mas separe 30 minutos da tua realidade. Feche os teus olhos, você pode escrever os teus pensamentos. Eu tenho falado aqui de forma bastante recorrente sobre essas possibilidades, mas, de fato, isso cria uma nova base, uma nova perspectiva de contato com a realidade, pelo reconhecimento, o quê? De mim mesmo. Um forte abraço, um beijo no coração e nos encontramos, se Deus quiser, novamente amanhã, agora começando um pouco mais tarde, oficialmente em torno de 8h30, 9, 10 horas. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.